Vamos falar um pouquinho sobre escândalo de empréstimo consignado aqui. Tá muito frio hoje. Eu acho que deve estar uns 11 graus e ainda tem vento, sensação térmica menor. E agora são 7h30 da manhã. E eu quero falar um pouco sobre escândalo de empréstimo consignado porque acabou de explodir mais uma possível fraude. Eu vou falar dessa maneira porque talvez não seja, né? Ainda não tem nenhuma conclusão nesse sentido. Mas existe uma investigação sobre descontos que aconteciam em salários de servidores públicos no Distrito Federal pelas instituições PicPay, Digimais e por aí vai. E assim, é claro que existe um pano de fundo nisso tudo que é lavagem de dinheiro, operações de organizações criminosas através desses bancos, mas olhando para o que está à nossa frente, que são descontos de empréstimo consignado ou descontos de associações e sindicatos, me surpreende muito que isso esteja sendo levado aos holofotes agora, porque a gente vê isso acontecer há muitos anos, né? Pelo menos desde 2021, 2022. E eu, particularmente, sempre tive muito ranço de fazer esse tipo de processo, não em defesa do cliente, mas eu fico com ojeriza do que acontece de uma forma tão descarada. E mais, digo mais, nesses processos que nós, advogados, denunciamos esses descontos e defendemos os nossos clientes, muitas vezes, assim, acho que 80% das vezes, eu pedia ofício para o Ministério Público, eu pedia investigações sobre isso, os boletins de ocorrência em todos os processos que nós fizemos não deram em nada, né? E há instituições que promovem esses descontos que não estão nem de longe sendo investigados. Então, ao que me parece, existe, antes de tudo, uma negligência histórica, porque passou muito tempo para as pessoas acordarem para isso. Ah, e diga-se de passagem, só está sendo investigado nesse momento porque mexeu com o servidor público. Porque enquanto era com o aposentado que recebia um salário mínimo, não acontecia nada. Mas agora que mexeu com o servidor público de Brasília, aí sim nós vamos ver o que está acontecendo. Então me surpreende muito esse tipo de coisa. E falando mais disso, existe uma negligência histórica, ok, e uma passação de pano para instituições grandes que não estão na mira. Então, eu não vou nem falar o nome do banco, porque eu não sei se eu posso falar, né? Mas existem instituições, principalmente uma que é uma sigla, né? Ou também uma instituição que tem origem lá no Rio Grande do Sul, que promove esses descontos há muito tempo. Eu tenho provas em processos. É meio estranho falar daí eu tenho provas, mas nós temos laudos periciais em determinados processos que atestam falsidade de assinatura, ou seja, as correspondentes bancárias falsificam as assinaturas dos idosos para poder impelir esses descontos, para poder impelir empréstimos consignados que eles nem conhecem. Aí depois é um trabalho para você conseguir provar, porque eu que estou de forma legítima tentando defender um idoso aposentado, sou misturado pelo judiciário com uma corja que é a advocacia predatória, que entra com processo a rodos sem nenhum fundamento. Então você vê que essa problemática ela tem diversas faces. E cada uma dessas faces faz com que tudo seja mais difícil de combater. Mas, ao invés disso, eu tenho que mudar a minha estratégia processual para a defesa dos nossos clientes, porque a forma como a gente tinha feito, que é simplesmente mostrar que o empréstimo é nulo, pedir provas ao banco, isso não estava funcionando, porque já existia um preconceito do judiciário para com os aposentados, porque eles enxergavam nos aposentados pessoas malandras que realmente pegaram empréstimo e depois entraram com um processo para tentar ganhar dinheiro, e enxergavam no advogado a figura do advogado predatório, que é aquele cara que tem uma lista de contatos no celular
que ele comprou de algum banco de dados, e ele entra em contato com todas essas pessoas oferecendo esse tipo de ação de anulação de empréstimo. Ah, porque você vai receber bastante dinheiro e tarará. E depois ele começa a pedir dinheiro para perícia, começa a pedir dinheiro para taxa inicial, começa a pedir honorários, e nada disso foi combinado com o cliente. E é uma pena, porque, pelo menos aqui em Jundiaí, isso ainda está bem controlado. Mas em São Paulo, não tem como entrar com esse tipo de processo sem ser rotulado de forma preconceituosa pelo Poder Judiciário como um advogado predatório, coisa que nós não somos. Ao contrário, o que eu sempre mostro para o cliente é a nossa atuação estratégica, de que nós pegamos o caso, eu posso não conhecer nada do contrato, posso estar fazendo uma revisão de um contrato imobiliário de aquisição de imóvel na planta. Um exemplo. Eu hoje não tenho nada para falar para vocês a respeito disso, mas se entrar um cliente no escritório com essa demanda e ele quiser nos contratar, eu preciso, pô, é o mínimo, cara. Para, estuda, né? É o mínimo que se espera de um profissional, é que ele não replique o processo de uma outra pessoa só trocando o nome, mas as pessoas fazem isso, os advogados fazem isso, e me surpreende ainda mais que esses advogados, eles têm a OAB na maior tranquilidade e outras pessoas enfrentam enormes desafios para poder tirar uma carteira de ordem. Então, o que nós estamos fazendo com o Poder Judiciário, com o sistema econômico, com a Previdência, com a ética? O que nós estamos fazendo? Isso, em si, é uma fração de um problema econômico-social. Por isso que, às vezes, quando alguém traz uma pauta política, uma pauta ideológica de não, nós precisamos, por exemplo, combater a criminalidade porque isso vai fazer o Brasil avançar. Ok, existem algumas pautas que eu até concordo. Só que, principalmente nesse ano de eleição, nós acreditarmos que a eleição de um presidente da República soluciona tudo é a maior hipocrisia que nós podemos assumir.